Pessoal, bom dia. Eu sou Daniel Abela, professor da disciplina de Programação para Engenharia Civil. Essa é a terceira aula de algoritmos. E agora, uma vez que nós vimos como é que funciona um programa, né, a estrutura básica, e fizemos o primeiro Olá Mundo, vamos entender um pouquinho de variáveis. Geralmente, a gente está criando nossos programas e eles pedem, digite o seu nome, certo? Digite o valor da estimativa, digite o custo do funcionário para depois produzir alguma ação. Não é isso que acontece? Ou seja, ele tem entrada de dados, ele recebe dados. E como é que a gente faz isso? A gente tem que guardar em algum local. E como é que funciona no computador? A gente geralmente guarda na memória do computador. E a gente tem um conceito chave que se chama variáveis. Variáveis representam um pedacinho da memória do computador. Tá? Quais seriam exemplos de variáveis? Salário, quantidade de funcionários, dissídio coletivo, nome, idade, diretor. Tá? Só para vocês verem, não tem espaços. As variáveis são nomes que você dá para representar um pedacinho da memória. Ok? Outra coisa, seguinte, como eu falei agora, ele tem esses nomes aqui, ó, pode ter, a variável pode ter os nomes e representa um pedacinho da memória. E, além de ter nome, ela tem os tipos. Porque você não pode armazenar de maneira genérica na memória, tem que dizer se você quer apresentar um número, um texto, tá? Perfeito? Vamos aos tipos. O primeiro dos tipos é inteiro, ou seja, 1, 2, menos 1, 0, perfeito? O segundo dos tipos é real. Real são os fracionários. 2.1, menos 2.0, 0.0, 1.0. Ou seja, quando tem fração, a gente chama de real. O terceiro tipo é o caractere, que representa o caractere simples, por exemplo, exclamação, A maiúsculo, A minúsculo, uma palavra, tá? Perfeito? E tem determinadas situações que a gente precisa guardar uma variável para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Tá? Vamos supor que você tem determinada ação e você só pode ser executada por um diretor. Aí você vai guardar uma variável chamada diretor, do tipo lógico, que ela vai ser verdadeira ou falsa, para ver se o cara é diretor ou não. Feito? Pronto. Aí, só uma perguntinha, que tipos abaixo, esses tipos, quais são os tipos dessas variáveis aqui? Salário. Na minha opinião, salário seria real. Né? Quantidade de funcionários, seria o quê? Inteiro. Né? Dissídio coletivo, seria real. Nome, caractere, idade, inteiro. É diretor? Lógico. Okay. Aí só relembrando, cada variável tem um nome e tem um dos 4 tipos que eu falei, né? Inteiro, real, caractere e lógico. Certo? E como eu falei, o nome aí tem algumas regrinhas para nome de variáveis. Ela não pode ser igual às variáveis reservadas. O que seriam variáveis reservadas? São alguns nomes que a linguagem, que o algoritmo não permite que você coloque. Por exemplo, eu não posso colocar uma variável com o nome algoritmo, nem com o nome enquanto, nem interrompa, nenhuma dessas. Certo? Se você acabar nomeando com alguma dessas, vai dar problema. Ok? Regrinhas, né? Essa é a primeira regra, não pode ser igual a de variáveis reservadas. Segunda regrinha, deve ter o primeiro caractere em uma letra, certo? Ou um underline. E deve ter, no máximo, 127 caracteres. Por exemplo, da gente aqui, ó, o que a gente utilizou, por exemplo, salário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres, não é isso? Pode ter no máximo 127. E não podem conter espaços em branco. Ou seja, quantidade de funcionários, como é que eu recomendaria que fizessem? Seria da seguinte maneira, ó. Seria dessa maneira aqui, ó. Quantidade funcionários. E preferencialmente sem um acento. Okay? Ficaria dessa maneira assim. Até o conectivo de, muitas vezes as pessoas colocam, pode ser que eu particularmente não coloco. Mas uma coisa que eu faço, até para facilitar a leitura, é em camel case, que é o quê? Quando tem uma palavra com outra, a segunda palavra que está concatenada, ela fica em maiúsculo. Por exemplo, aqui, ó, vamos usar aqui o exemplo. Quantidade de funcionários, ela iniciou com minúsculo, perfeito, boa prática. E quando veio a outra palavra funcionários, eu coloquei o F de funcionários maiúsculo.
para que a leitura da outra pessoa e até a sua própria leitura consiga identificar melhor que é a quantidade de funcionários. Feito. Não pode conter espaço em branco e não são case sensitive. O que é case sensitive? É que tanto faz com F minúsculo, F maiúsculo, tá? Mas a gente adota dessa maneira, para quê? Para que consiga fazer uma leitura melhor. Pronto. A gente viu, só recapitulando, que as variáveis têm tipos, tem nomes e tem algumas regrinhas para você colocar os nomes. Mas como é que eu declaro, como é que eu coloco dentro do meu programa as variáveis? Aqui, ó, tá um exemplo. Aqui é o nome da variável, 2 pontos, o tipo. Por exemplo, salário. Salário é o nome da variável, 2 pontos, real. O tipo é real. Quantidade empregados, 2 pontos, inteiro. Quantidade de empregados é o nome, inteiro é o tipo. É diretor, é o nome da variável, e lógica é o tipo. Tipo usuário é o que? A variável, o nome da variável, e caractere é o tipo. Perfeito? Não se esqueçam que as variáveis vão guardar valores na memória, certo? Aqui, nesse momento, quando eu declaro variáveis, o que é que eu digo? Eu digo assim, memória, eu vou precisar de um espacinho da sua memória para guardar um valor real, ou seja, fracionário. Vou precisar de um pedacinho da sua memória para guardar um inteiro. Vou precisar de um pedacinho da sua memória para guardar um operador lógico, verdadeiro ou falso. E uma outra espacinho da memória para guardar um caractere. Perfeito? Você realmente só utilize variáveis que você realmente for utilizar. E agora, vamos declarar algumas variáveis e vamos fazer uma atribuição. O que é isso? Naquele momento a gente só disse que vai utilizar na memória. Agora eu vou pegar e vou guardar na memória algum valor. Perfeito? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, idade, 2 pontos, inteiro. E aí eu vou fazer aqui assim, ó, idade, setinha, certo? Que equivale a um igual. Aí vou colocar aqui 30. Perfeito? Vou executar. Não fez nada, né? Ele, basicamente aqui, ó, o que é que essa instrução fez? Ele pegou o valor 30 e jogou no espacinho que for reservado para a variável idade. Aqui a gente não guardou, aqui a gente abriu o espaço da memória para guardar. E aqui, ó, a gente jogou no espacinho que a gente reservou. Perfeito? Vou mostrar alguns problemas que vocês podem acontecer. Você esquecer de declarar a variável e aqui você utilizar. Essa variável aqui teria que ter sido declarada previamente. Aqui, ó, vai dar problema. Aí ele diz aqui, ó, variável idade não foi encontrada. Okay? Agora eu vou voltar com a variável e ele vai voltar a funcionar novamente. Aqui a gente só fez atribuir o valor na memória e agora eu vou mandar o seguinte, vou mandar imprimir. Escreva L, vou colocar aqui, ó, a idade atribuída é, aí fecho, certo? Aí agora eu quero exibir o valor da variável. Faço basicamente assim, ó, vírgula para juntar e coloco assim, idade. Vou executar agora. A idade atribuída é 30. Tá? Só uma forminha para vocês entenderem. Se eu quiser colocar de outra maneira, escreva L. Idade é a idade atribuída. Okay? Pronto. Só para vocês entenderem que essa vírgula é para juntar um texto com a variável ou duas variáveis, tá? Vamos aqui agora. Pronto. 30 é a idade atribuída. Perfeito? Pronto. Eu posso dar um espaço aqui para poder não ficar, para poder ele aparecer esse espaço e não ficar colado. Pronto. Perfeito? Vamos declarar outras variáveis, certo?
está um exemplo. E agora fica como atividade para vocês declarar variáveis dos 4 tipos, real, inteiro, lógico, caractere, e fazer atribuições, e posteriormente eu quero que vocês façam e imprimam. Desse mesmo jeito. Aqui eu só fiz o quê? Com idade, não foi? Fica como exercício para vocês praticarem, e muito obrigado.